Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Misael e hoje nós vamos ter um estudo das palavras de Jesus, que estão lá em Mateus 10, do 24 ao 33. Esse ensinamento está inserido no momento em que Jesus chama os seus 12 apóstolos, que são 12 homens que foram enviados, é isso que apóstolo quer dizer, enviados por Jesus para anunciar o seu evangelho. E ele dá alguns ensinamentos para esses homens, que está lá no versículo 24, olha só. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada é encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-os dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem 2 pardais por um lace? E nenhum deles cairá na terra sem o consentimento do vosso Pai. Enquanto a vós outros, até os cabelos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Então, você vê aqui que Jesus dá um incentivo inicial aos seus discípulos diante das dificuldades. E no 24 diz que o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Nós vemos uma relação de discipulado de entrelaçamento. Aquilo que é posto ao líder, ao mestre, ao professor, chamaram Jesus de rabi a todo momento, mas parece que a gente não entende que ele é o professor das nossas vidas, ele que ensina como é um bom viver. Então, aquilo que está ligado ao professor está ligado também ao seu discípulo, ao seu aluno. Então, tem essa relação de que o que é posto ao professor é posto também ao aluno. E ele também dá um exemplo comum à época do senhor e do servo, que era uma época de escravidão ainda, existia na terra ainda essa escravidão, que é algo terrível, mas que à época era algo mais como de trabalho doméstico. Não é aquela escravidão que a gente está acostumado no século XV e XVI, de ceifar o campo, trabalhar ali na colheita do café. Não, aqui é mais na lida da casa. Então, existia um senhor da casa e os seus empregados. E esses empregados acabavam que faziam parte da família também. Então, ele diz que aquilo que é posto ao dono da casa também é posto aos seus empregados. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Então, se praguejaram Jesus de todo tipo de xingamento, quanto mais a nós que somos seus discípulos. Então, lembra dessa ligação umbilical entre o mestre e o discípulo? Pois é, aquilo que foi posto a Jesus também será posto àqueles que servem a Jesus, aqueles que seguem as palavras de Jesus. E o que foi posto a Jesus? O que aconteceu com Jesus? A história nos mostra que os líderes religiosos da época e os líderes civis da época e a sociedade como um todo julgou e perseguiu Jesus de uma forma cruel, como nunca antes vista. Jesus praticava o bem, curava os enfermos e as pessoas chamavam ele de líder dos demônios. É isso que Beelzebu quer dizer. Dentro da tradição fenícia, existia um deus chamado Baal, que é o mesmo, a gente pode falar que é o mesmo deus da palavra Beelzebu também. E os judeus, de tanto lutarem contra esse Baal, ficou-se comum ali que o Baal ou o Beelzebu seria o líder de todos os deuses pagãos, o líder dos demônios. Então,
chamaram Jesus de líder dos demônios porque ele estava praticando o bem. Estava curando as pessoas, estava ensinando a amar o próximo e chamaram Jesus disso. E se chamaram Jesus disso, quanto mais aos seus discípulos. Também iriam perseguir aos seus discípulos. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Aqui é uma relação de casa. Então, se chamaram ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Isso quer dizer que, mais para frente, se tivermos oportunidade, vamos estudar que há também perseguição na nossa própria casa, na nossa própria família, no círculo mais próximo, quando nós anunciamos Cristo. E se há isso na nossa própria casa, qual esperança há? A esperança é que Jesus aqui está falando que os seus discípulos, e por consequente nós também, que somos descendentes da tradição apostólica, nós fazemos parte da família de Jesus, os seus domésticos, nós fazemos parte da família também. Então, Jesus está falando, mesmo que haja perseguição dentro da sua casa, com os seus pais, o seu cônjuge, os seus filhos, aqui ele dá exemplo de sogra e nora também, mesmo que haja perseguição no seu círculo mais próximo, aquilo que deveria ser o seu apoio, a sua segurança, mesmo que haja perseguição ali, né, ironias, palavras de confronto, mesmo que haja perseguição ali, ele nos chama para fazer parte da família de Deus. Jesus se referia a Deus como Pai, e aqui ele está incluindo os discípulos nessa família. Nós somos filhos de Deus também. Portanto, não temais, pois nada é encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Então, Jesus diz que aqueles que perseguem a nós estão proferindo falsas acusações contra nós. Nós estamos praticando o bem, estamos falando as palavras de Jesus, e mesmo assim estamos sendo perseguidos. E Jesus diz, não se importem, porque no final de tudo, como nós iremos ver lá em Mateus 25, no final dos tempos, no julgamento, tudo irá ser posto às claras, diante dos homens e diante dos anjos. Então, não se preocupem, nossa esperança está nos céus. A nossa esperança está nos céus. Paulo disse uma vez que quão miserável é o homem que tem a sua esperança só naquilo que ele vê na terra. Mas a nossa esperança deve estar no porvir, nos céus. Porque aqui é tudo passageiro, gente. Essas perseguições, essas palavras, são palavras vãs. E é isso que Jesus quer dizer aqui. São palavras vãs. Mas aquilo que há encoberto por trás daquelas palavras, toda a maldade que há encoberto através daquelas palavras, será revelado às claras. A intenção maligna, a intenção maldosa do coração daqueles que perseguem, aqueles que fazem o bem, será posto diante de todos. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Então Jesus ali estava seguindo o seu ministério em toda a Galileia, em toda a Judéia, e Jesus diz, olha, aquilo que eu digo aqui para vocês ao pé do ouvido, diga em todo mundo. Então é um chamado mundial aqui, para que nós fôssemos a todos os cantos da terra anunciar a Cristo. Então ele fala, aquilo que eu disse para vocês em segredo, diz para todo mundo. Então anuncia para todo mundo. E às vezes a gente tem receio de proclamar Cristo nas nossas vidas, mas ele diz, anuncie Jesus a todos os momentos, através da sua vida, através do seu testemunho. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Eu disse que às vezes a gente tem receio de proclamar a Cristo por conta das perseguições. E as perseguições aqui para os primeiros cristãos eram uma perseguição muito mais cruel do que a que a gente vive hoje, sim. Mas isso não quer dizer que a gente não venha sendo perseguido culturalmente. Aqui era uma perseguição física.
de atentar contra a vida desses novos cristãos que estavam no seu início de caminhada aqui, início de expansão aqui. Mas nós, com o cristianismo já bastante consolidado, estamos sofrendo perseguição cultural agora, não mais física. Talvez em alguns pontos, em alguns lugares da Terra, ainda há perseguição física. E se tem notícia de que sim, em alguns lugares da África, da Ásia, cristãos estão sendo perseguidos. Mas há perseguição cultural também. Quando você afirma em Jesus com suas palavras, com a sua boca, as pessoas julgam você por fazer o bem. Se você afirmar coisas bastante claras e óbvias, que são princípios da vida cristã hoje na sociedade, você vai ser julgado, você vai ser posto de canto, como é o caso da defesa da família, da defesa do papel do homem, da mulher, da defesa da santidade, da defesa da pureza. E se você defender esses valores hoje, você vai ser posto como louco e rejeitado dentro da sociedade, quase que como um alienígena na sociedade. E Jesus está falando aqui, olha, realmente vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser postos de lado. Dentro da sua própria família até, dentro da sua própria comunidade, dentro da sua própria nação, você vai se sentir como que um alien mesmo, a parte de tudo isso. O seu vocabulário é diferente, as suas ideias são diferentes do que é propagado no mundo hoje, e tudo isso tem um propósito. O propósito é o porvir. O propósito é permanecer firme, porque haverá de ter uma recompensa para aqueles que permanecem até o fim. E Jesus diz para não temer essas pessoas. Nós não devemos temer os que matam o corpo, mas temer a Deus, que pode colocar no inferno tanto o corpo quanto a alma. E é engraçado, porque às vezes a gente teme o diabo, né? O diabo e tal. Não, a gente deve temer a Deus. É Deus que nós devemos ter medo, porque é Ele que pode nos julgar e nos mandar para um lugar indesejável, diante daquilo que nós mesmos fazemos. Então, temamos a Deus, o olhar de Deus para nós, o que Deus pensa de mim, o que Deus quer de mim. E é isso que nós devemos ter na nossa mente em todo momento. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai? E quanto a vós outros, até os cabelos da cabeça estão contados. Então Jesus diz assim, olha, os passarinhos são comercializados ali por algumas moedinhas, e Deus sabe até quando um passarinho desse, do menor que seja, morre e cai no chão. Ele não vai saber cuidar de vocês? Ele não vai saber que vocês são importantes no Evangelho? São importantes nessa caminhada? Vocês sim são importantes. Jesus disse para os seus discípulos aqui, e para nós, como herdeiros dessa tradição apostólica. Jesus diz, olha, vocês são importantes, vocês são amados de Deus, vocês são parte da família. Lembra? Vocês são parte da família. Então vocês são importantes. Deus cuida dos passarinhos. Ele vai cuidar de vocês também. E essa relação de cuidado, Jesus fala diversas vezes e parece que as pessoas não estavam entendendo. Jesus fala, Deus não cuida dos passarinhos? Deus não cuida das plantas? Deus não sabe quando um passarinho vai cair no chão? Pois Ele cuida de vocês também. Então, em toda a caminhada da fé, Jesus está cuidando de você, Deus está cuidando de você. E até os cabelos da cabeça estão contados. Tem uns que o número vai ser grande, tem outros que nem tanto, mas estão todos contados, né? Até mesmo aqueles que não tem nenhum fio de cabelo na cabeça, também está tudo contado, tudo contabilizado. Então, Deus sabe os mínimos detalhes da sua vida e do seu coração, da sua intenção. É isso que quer dizer. Ele não está
falando aqui apenas de saber os fios de cabelo. Não, ele está falando que Deus sabe da intenção do seu coração e sabe que você está sendo fiel. E por conta disso, ele irá cuidar de você. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aqui é uma verdade bastante forte para a gente. Às vezes a gente quer seguir a Cristo em segredo, né? É o agente secreto de Jesus. Mas não, nós devemos ser agentes públicos de Cristo. Então, ele diz que nós devemos confessar diante dos homens. Nas igrejas, existe o costume de chamar as pessoas até a frente e confessar a Cristo publicamente, né? Eu confesso a Jesus como meu Senhor, mas isso é mais do que somente um ato simbólico ali. É confessar a Cristo na sua vida, em todos os momentos, para todas as pessoas. Você não se esconder da sua responsabilidade. E para aqueles que acham que podem servir a Cristo em segredo, no seu coração, eu tenho um Deus no meu coração, mas a sua vida é totalmente desregrada e nenhum daqueles que estão no seu círculo de amizade conhecem a Cristo através de você ou não sabem que você serve a Jesus, isso não é o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo, ele é público. As pessoas ao seu redor, a sua família, pelo menos, deve saber que você serve a Jesus. E não é, olha, eu sou da igreja tal, é crente, ou é católico, ou é sei lá o quê. Não. Essa pessoa, ela crê em Deus. E todo momento que eu estou conversando com ela, ela aspira coisas boas, ela fala coisas boas, ela traz um conhecimento que é um conhecimento de Deus mesmo para nós. Então é isso, é anunciar Jesus através da sua vida mesmo. E Jesus diz que aqueles que se comportarem assim, anunciarem a Jesus através da sua vida e deixarem público que eles são de Jesus, Deus também vai deixar público de que aquela pessoa é dele. É uma via de mão dupla. Se você aceita Jesus, Jesus o aceita. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aqui mostra que a nossa esperança deve estar nos céus. É na aceitação de Deus para conosco. Lembra, não temais os homens que matam o corpo, mas temai a Deus que pode mandar tanto o corpo quanto a alma para o inferno. Então, a nossa esperança aqui está nos céus, no porvir. Nós não devemos querer a aceitação dos homens de forma a negar a nossa fé. Nós devemos querer a aceitação de Deus, e esse é o ensinamento de Jesus para os seus discípulos. Queira ser aceito por Deus e não pelos homens. Em um mundo em que a perseguição é real, é constante, contra nós que servimos a Deus, contra aqueles que proclamam a Deus, é importante deixar claro que você faz parte desse grupo separado. É isso que quer dizer santo. É o grupo separado daqueles que são a contracultura. Existe uma cultura no mundo de perversidade, de olho por olho, de ninguém mexe no meu calo, de tudo é válido. Existe essa cultura, mas nós fazemos parte de uma contracultura. Que contracultura é essa? De que Jesus é o rei das nossas vidas, de que essa existência aqui não quer dizer nada, nós podemos sofrer qualquer tipo de perseguição em nome de Jesus e nós iremos permanecer firmes, porque o importante está por vir, é a aceitação de Deus que nos é importante, e é isso que nós devemos ter consciência e aprender com as palavras de Jesus aqui. Nós somos descendentes, nós somos herdeiros da herança apostólica. E os apóstolos seguiram fielmente as palavras de Jesus aqui.
Cada um deles sofreu. Pedro, por exemplo, foi crucificado de cabeça para baixo. João foi exilado para uma ilha deserta para morrer lá. O tanto que eles confiaram nessas palavras. E nós devemos confiar nessas palavras e, diante de toda a sociedade, afirmarmos que nós somos diferentes e que nós fazemos parte dos discípulos de Jesus e da herança dos apóstolos para nós. Tudo bem? Espero que você tenha entendido e tchau.